Metacognição refere-se ao conhecimento que uma pessoa possui ou tem sobre os seus próprios processos cognitivos e a capacidade, ou seja, refere-se também à capacidade de monitorá-los. O quê? Monitorar esses processos. Como eles estão acontecendo? Avaliá-los e regulá-los de forma intencional durante a aprendizagem e a resolução de problemas. Então perceba que não é apenas o conhecimento, mas é a capacidade de compreensão e intervenção, mudança dos nossos processos cognitivos. Você já deve ter percebido aqui que nós vamos chegar de volta ao texto que a Camila nos provocou no início, o texto de Romanos capítulo 12. Por quê? Porque existe uma forma de pensar do mundo. E aqui eu já dei um exemplo dessa forma de pensar do mundo caído. É a forma de pensar que coloca o ser humano como escravo dos seus sentimentos, pensamentos e daquilo que é colocado na sua própria história. Fazendo com que muitas pessoas sejam reféns da sua história. Fazendo com que pessoas abusadas queiram ou sejam necessariamente escravizadas por aquilo que sofreram. Mas foi para a liberdade que nós fomos livres. E é por isso que nós aprendemos, que Paulo nos ensina lá na carta aos Romanos, que nós precisamos transformar a nossa mente, mudar a forma. Esse transformar a mente nos fala realmente de mudar a forma, de não nos conformarmos à mentalidade desse tempo. Mas nós vamos chegar lá nesse texto que é muito completo e é a resposta para tudo isso que estamos tratando aqui. Em outras palavras, nós precisamos responder a perguntas práticas sobre o que eu estou pensando. Como eu estou pensando? Como eu estou pensando e o que estou pensando? E muitas vezes o nosso cérebro irá fazer caminhos que de fato nós a princípio não controlamos, e por isso nós estamos falando aqui da capacidade metacognitiva de monitoração dos nossos pensamentos. Nós não podemos ser escravos daquilo que pensamos. Mais uma vez, um pássaro pode fazer alguma coisa na nossa mente, mas nós precisamos impedir que ele faça um ninho. Então aqui nós precisamos responder a essas perguntas. O que estou pensando? Como estou pensando? Por que estou pensando dessa forma? E é muito interessante que nos processos que envolvem o nosso dia a dia na escola, em que nós somos desafiados na nossa existência, desafiados na nossa autoridade, né? Hoje nós passamos por um dia de reunião de pais e é um momento muito rico de relacionamento entre pais e professores, e nós precisamos preparar os nossos professores para responder a determinadas provocações que alguns pais podem fazer. Então o ponto que eu trouxe esses pensamentos aos nossos professores hoje sobre o que eu estou pensando sobre aquele aluno, como eu estou pensando sobre esse pai, por que eu estou pensando dessa forma sobre o dia a dia da aprendizagem desse aluno. Será que essa estratégia que eu estou pensando sobre esse aluno está funcionando? Será que o que eu penso sobre esse conteúdo está levando a minha turma a aprender mais e melhor sobre aquilo que eu quero ensinar? Será que o meu pensamento sobre esse aluno está correto? O que eu preciso mudar em relação à forma como eu estou pensando sobre pessoas, conhecimento, ambiente, sobre mim mesmo, sobre o que eu estou pensando. Então você deve estar, não sei se você está acontecendo com você, mas isso é para fritar os miolos, isso é muito, talvez profundo, e muitas pessoas talvez não consigam entrar e chegar e ver a importância dessa reflexão. Por quê? Porque isso é para doer a cabeça. É para tocar de fato profundamente a forma como nós existimos. Porque nós simplesmente podemos passar pela vida sem qualquer tipo de compreensão, e se não fizer nada disso, ok, vai continuar vivendo, talvez desempenhando sua profissão e vai dar tudo certo em uma determinada forma. Mas como professores cristãos, como ensinadores cristocêntricos, ou seja, que colocam Cristo no centro, nós somos chamados a compreender profundamente os tesouros daquilo que foi criado por Deus. E eu entendo que o maior tesouro inacreditável, incrível da natureza é a mente humana. É a mente humana. E não é para isso. Nós temos aqui técnicas para mergulharmos nisso, mas nós também temos um auxílio incrível, um auxílio definitivo, que é o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos mergulhar em nós mesmos e compreender o que e como estamos pensando, o que e como estamos sentindo, e podemos orar como o salmista orou: Senhor, olha para dentro de mim e me mostra se existe algum caminho mau nos meus próprios pensamentos e sentimentos. Porque nós mesmos vamos até alguma camada na nossa existência, mas lá no fundo nós precisamos de ajuda divina para nos compreendermos.
O verdadeiro desenvolvimento, então, do professor não começa na sua capacidade metodológica acadêmica. Começa na consciência de identidade. Quem é você? Não o que você faz, mas quem é você? A definição clássica que nós precisamos ter na ponta da língua é: somos filhos de Deus e queremos imitar o nosso mestre. Desejamos a cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Então essa consciência de identidade resultará na prática profissional. Quem quer ser imitador de Cristo, quem busca isso no seu dia a dia, irá chegar mais perto de ensinar como o mestre dos mestres ensinava. Como nós podemos fazer isso? Perguntas práticas. O que penso? O que eu penso sobre mim mesmo? O que eu penso sobre o conteúdo a ser ensinado? O que eu penso sobre a escola? O que eu penso sobre os alunos? O que eu penso sobre toda essa questão educacional? O que eu penso sobre a legislação educacional? Sobre os referenciais acadêmicos, teóricos? Sobre os processos de ensino-aprendizagem? Sobre o processo avaliativo da minha escola? O que eu sinto em relação a todo esse ecossistema? O que eu desejo sendo professor? Qual é o fim? Qual é o meu objetivo fim? Como eu reajo a mim mesmo, como eu reajo às circunstâncias que se interpõem, que se colocam no meu dia a dia. E mais do que isso, quem eu estou me tornando? Na minha jornada docente, talvez você, não sei se está mais ou menos aí na minha mesma época de ensinador, mas eu já vou aí beirando os 30 anos de educação, ação, atividade no mundo educacional, mas quem eu estou me tornando? Nós sempre damos o exemplo, por exemplo, da água fervente. A água fervente, ela endurece o ovo, mas ela amolece a batata. A mesma água fervente que endurece o ovo, amolece a batata. Os mesmos desafios em salas de aula, em escola, em tantos anos ensinando, podem endurecer um professor e torná-lo alguém inacessível, alguém que não tem mais o vício, a alegria de ensinar. Ou pode também, a mesma água, os mesmos anos de ensino, podem tornar esse professor alguém ainda que não mudou a sua forma de lidar com o ensino e que ainda acredita que crianças, famílias, sociedade podem ser tocadas e mudadas através do ensino. Então a pergunta que fica é, por fim, quem eu estou me tornando? Duro, endurecido ou maduro? A mentalidade renovada organiza quem nós somos. E aqui nós caminhamos para o fim com o texto de Romanos, capítulo 12, que nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Eu sempre digo que aqui eu vejo Paulo clamando pelo amor de Deus. Eu estou rogando a vocês, por favor, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uau! Então existe uma racionalidade sobre o nosso culto? Sim, por isso me encanta muito. Isso me traz uma alegria profunda, porque eu já fui classificado como alguém meio frio na fé, ao pensar de forma racional sobre as questões espirituais, mas quando eu leio isso em Paulo, eu vibro, eu sinto realmente a presença de Deus, porque existe uma racionalidade no nosso culto. E olha que interessante, Paulo nos instiga a apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo. Se é vivo, tem movimento, tem sentimento, esquenta, esfria, tem complexidade, fica bravo, fica alegre. Se é vivo, tem todas essas questões envolvidas. E Paulo nos diz para apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo. Queremos buscar a santidade, por isso nós tentamos e procuramos imitar a Cristo. E agradável a Deus. O que é ser agradável a Deus? É fazer a vontade de Deus sobre nós, sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria existência. E isso é o nosso culto, é o vosso culto racional. Verso 2, e não sejais conformados com esse mundo. O que é esse conformado? Não é o conformado do conformismo de coexistência. Então, o mundo é desse jeito mesmo, a educação está assim, está assado, os alunos são assim ou assado, a legislação é assim ou assada, os professores, os colegas, a direção, todo o ecossistema educacional é desse jeito, fazer o quê? Não. A Bíblia não está nos ensinando a não nos conformarmos com o mundo nesse sentido só de conformismo, não. Aqui, o que Paulo está nos orientando é de não tomarmos a mesma forma do mundo. A mesma forma significa, essa xícara aqui tem uma forma.
Se eu coloco um líquido aqui dentro, esse líquido irá se adequar, se conformar à forma do objeto, da xícara. O que Paulo está dizendo? Ei, vocês estão no mundo, mas vocês estão no mundo, mas vocês não podem tomar a forma do mundo. Não se formem, não se conformem, não adquiram a mesma forma do mundo, mas sede transformados, e aqui é importante nós prestarmos atenção no termo, sede transformados. Ele não usou deformados, porque existem pessoas que a pretexto de não tomar a forma do mundo, se deformam. E nesse processo nem eles adquirem uma forma espiritual, uma renovação do entendimento através da vontade de Deus, e nem ficam na forma do mundo, mas simplesmente ficam deformados. Como se dá essa deformação? Essa deformação se dá em pessoas que mantêm sua mentalidade escrava de sentimentos, de pensamentos humanistas, etc., mas fazem essas coisas em nome de Deus e usando o versículo bíblico. Isso é deformação. Nós não fomos chamados aqui para sermos deformados, mas para sermos transformados. Mais do que isso, aqui o verbo está conjugado no sentido reflexivo, nos provocando a nós mesmos nos transformarmos. De que forma? Pela renovação do nosso entendimento. Aqui está a metacognição aplicada à nossa existência como seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. Nós vemos isso expresso nesses 2 versículos. Ou seja, nos transformemos pela renovação, ou seja, devemos fazer nova, transformar aqui, renovando, ou seja, fazendo de novo todo o nosso entendimento. Tirando, talvez, não os arquivos que estão gravados no nosso HD aqui na nossa mente, mas resetando tudo, zerando o HD, trocando o sistema operacional, para que nós façamos novos processos, novas macros, novas linhas de comando, e o nosso cérebro funcionar de outra forma, diferente do que a forma dos cérebros que funcionam segundo a forma do mundo. Para que isso? Para que nós possamos experimentar qual seja, e aqui é gradativo, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está à nossa disposição. Mas desde que nós transformemos a nossa mente através da renovação do nosso entendimento. Aqui nós estamos aplicando metacognição de um jeito que com certeza você não vai encontrar em outros ambientes, ambientes de treinamento, ambientes de ensino que não sejam cristocêntricos. A espiritualidade bíblica não é uma fuga da realidade. Isso que nós estamos falando, de novo, nós não podemos nos deformar, porque pessoas deformadas utilizam linguagem cristológica, bíblica, apenas para fugir da realidade. A essas pessoas eu digo que elas vivem na espiritosfera. São pessoas que não tocam a realidade do dia a dia, acham que os sentimentos e as coisas do corpo, as coisas das emoções são pueris e agora vivem apenas as coisas do espírito. Não. Nós não fomos tirados da terra ainda, um dia nós seremos, um dia nós habitaremos uma nova terra, um novo céu, mas não chegamos lá ainda. Então nós não devemos nos deformar, devemos nos transformar. Então a espiritualidade bíblica não é fuga da realidade. Não. Aqui nós estamos tratando espiritualidade de uma forma prática. É a espiritualidade que vai tocar o dia que eu estiver com raiva, um dia que eu estiver com medo, o dia que eu estiver ansioso, o dia que eu estiver triste. E vai me dar liberdade e autoridade para dizer a mim mesmo e dar ordem ao meu pensamento e transformar a forma como eu penso e como eu ajo. É reorganizar a realidade interior da minha existência. É dar uma ordem para reorganizar ao modelo de Cristo como eu tenho que agir e funcionar dentro de mim mesmo. Aqui é aplicar o fruto do Espírito de forma completa na formação do meu caráter. Muitas vezes na caminhada cristã nós valorizamos demais os dons, mas dons são dados pelo Espírito e ele dá dom para quem ele quiser, até para pessoas que eu acho que ele não devia dar, porque é graças a Deus que eu não sou Deus, porque é ele que faz. É necessário que nós compreendamos que nós precisamos medir espiritualidade não apenas pelo que alguém recebe de dom gratuito de Deus, mas por aquilo que constrói ao frutificar o fruto do Espírito no seu próprio caráter. Isso é espiritual. Então uma pessoa que não mente, uma pessoa que é bondosa, que é tardia em se irar, que realmente transforma o seu pensamento, essa é uma pessoa espiritual, profundamente espiritual. Mas a espiritualidade não é apenas na moralidade, não são apenas os dons,
é o todo. É o todo. Ou seja, é a nova identidade em Cristo, é quem eu estou me tornando na minha caminhada cristã. Assim, o Espírito Santo não vai apenas inspirar aulas. Nós, como professores cristãos, não devemos esperar apenas isso. Nós devemos esperar que nós sejamos transformados pelo Espírito ou através do Espírito e que através de nós, alunos, famílias, a sociedade, sejam transformadas, ou seja, sejam impactadas na sua forma e não adquiram e não permaneçam na forma do mundo, mas consigam acessar a forma de Cristo. Assim, nós seremos então um currículo vivo, não apenas algo escrito, mas seremos de fato cartas escritas para serem lidas pelos homens. Sabendo que, assim como na revelação, existem duas revelações, uma revelação geral, que é a própria natureza, tudo aquilo que existe, e a revelação estrita, que é o texto bíblico escrito. Também nós podemos dizer que existem dois currículos, existe o currículo escrito. Nas nossas escolas isso deve existir e deve ser revisado debaixo da lente da cosmovisão cristã. Mas também existe o currículo vivido, que sou eu, que é você. Esse currículo vivido, ele interpreta e representa o primeiro. Então eu e você precisamos respeitar o currículo que está escrito, precisamos lidar com ele, precisamos aplicá-lo de forma competente, eficaz e eficiente. Mas esse currículo escrito, ele deve primeiro ser estruturado e referenciado pela nova vida em Cristo. Então perceba que nós precisamos sim revisitar o nosso currículo escrito. Será que o currículo escrito da minha disciplina, da minha escola, está de fato referenciado naquilo que a Bíblia nos diz, na revelação de Cristo? E se está, e quando estiver, e se estiver, eu preciso viver esse currículo. Eu não posso apenas ensinar de forma verbal, oral, esse currículo, mas eu preciso realmente viver o currículo e os alunos precisam olhar para nós, olhar para o ensinador como alguém que vive aquilo que está ensinando. Assim, o ensinador cristão não é apenas um profissional competente, mas é um discípulo que ensina enquanto continua sendo discipulado. E aqui fica um convite final. Quem está nos discipulando? Será que nós estamos sendo discipulados apenas por mídias sociais, apenas por aquilo que está na onda daquilo que fazemos e assistimos e consumimos do ponto de vista cultural? Ou nós estamos sendo discipulados por pessoas maduras, pelo Espírito Santo? É importante que nós nos aproximemos de pessoas maduras, de pessoas que já trilharam um caminho que nós queremos trilhar no futuro, para que nós possamos, na multidão dos conselheiros, obter sabedoria. Até quando? Até que Cristo seja completamente formado em nós. E é o que nós lemos ali em Gálatas. Então, o maior recurso pedagógico de uma escola, eu repito isso, não está na metodologia, não está naquilo que falamos, que é dito, mas está na maturidade espiritual dos professores. Quem nós estamos nos tornando? Não apenas do ponto de vista acadêmico, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Quem estamos nos tornando diante de Deus? Então, devemos buscar devemos buscar e devemos ser. Devemos buscar um ensino cristocêntrico. Então, se o meu currículo não é cristocêntrico, eu preciso revisitar isso e talvez reescrevê-lo. Nós devemos ser um ensinador cristocêntrico. Então, ainda que talvez em algum ambiente você, professor cristão, não esteja debaixo de um currículo cristocêntrico, você não pode deixar de ser um ensinador cristocêntrico, porque nós somos chamados para sermos sal e luz em um mundo que não tem tempero, destemperado, em um mundo que vive na escuridão do pecado. É para esse mundo que nós fomos lançados. Então, ainda que você, professor, não esteja em uma escola cristocêntrica, você precisa ser e continuar sendo um ensinador cristocêntrico. Nós precisamos, lógico, na medida do possível, de onde trabalhamos e das escolas que atendemos pela Edify, sermos uma escola cristocêntrica. Devemos gerar alunos cristocêntricos, devemos gerar discípulos cristocêntricos. Repito o texto de Gálatas. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E aqui eu faço uma provocação, quem sabe pode até virar algum artigo. Que tal ao invés de uma pedagogia do oprimido, de uma pedagogia decaída, de uma pedagogia que foca nas dores e traumas, nós pensarmos em uma pedagogia da encarnação. Uau, agora professor Márcio, você está falando sobre uma coisa aqui que a gente não pode tocar. Não, peraí. Se Cristo habita em mim, e Cristo habita em mim, habita em você,
Como diz a Bíblia, Cristo em vós, a esperança da glória. Então que tal nós encarnarmos o verbo vivo e praticarmos uma pedagogia que vá além, muito além, das dores e dos traumas nossos, do sistema educacional, dos nossos alunos, das famílias dos nossos alunos, e pensarmos em uma pedagogia que encarne, que coloque em nós, nos nossos corações e nas nossas mentes, o verbo vivo, que é Cristo Jesus. Por hoje é isso. Eu espero que essa mensagem, esse conteúdo toque a sua existência para além das 4 paredes da sala de aula, mas toque toda a sua existência, como educador, como ensinador e como cristão, como pessoa, como indivíduo. Que Deus te abençoe. Camila, tá com você.